Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos continuar no nosso assunto, né? Que eu repito, como eu disse antes, que é de horas, né? Se não dias, trombocitopenia neonatal. Então para dar aquela relembrada, né? Eu sobre bem aspectos gerais. Então assim, o que eu trouxe? Alguma coisa relacionada entre vários dados, tá? Eu quero só chamar atenção alguma coisa aqui, ó, tá? Em relação a número de plaquetas, ou seja, quem disse isso aqui fomos nós do laboratório. Então, nós dissemos que tinha menos de 50 mil, nós que dissemos que estava entre 50 e 100, nós que dissemos que estava acima de 100. Tá? Então, algumas correlações aqui, tá? Que às vezes podem não ser das melhores, tá? Mas vamos dizer assim, são aspectos importantes que vão ser levados em conta. Então, lá, então, na UTI NEL, vai se fechar toda essa lista aqui, mas principalmente idade gestacional, peso ao nascer, tá? Se é prematuro e o Apgar, tá? Então vai se associar a isso aí a quê? A contagem de plaquetas, tá? Então assim, ó, se nós olharmos um pouco a diferença em relação à idade gestacional, o peso ao nascer, tá? Então aí ele já modifica um pouquinho, então, tá? Ó, então normalmente é um dado importante, então espera-se que, então com menor peso ao nascer exista a possibilidade de menor contagem de plaqueta. A prematuridade, tá? Não mostrou grande diferença. E o Apgar? O Apgar, sim, é bem importante, tá? O Apgar mostrou bem a diferença, tá? Então, eu quero chamar a atenção que quando nós liberarmos essa contagem de plaquetas, isso aqui lá já vai estar tudo prontinho, tá? E vai ser correlacionado com esses nossos resultados, tá? Então aí, dentro lá daquele outro vídeo anterior, então começa a entrar dentro daqueles fluxogramas lá para ver para onde, para que lado vai. Mas vejam, quem está indicando para que lado vai é o laboratório. Será que tem como conversar com este paciente? Será que tem como perguntar para ele sinais, sintomas, essas coisas? Não, né? Não tem. Então vai tudo pela observação, né? E confiança naquilo que o laboratório liberou. Né? Eu trouxe esse assunto mais para esse aspecto, tá? Da responsabilidade que a gente tem em cima disso aqui e da dificuldade que a gente tem de obter boa amostra. Né? Isso é bem importante. Tá? Então aqui eu quero um outro dado importante relacionado à contagem de plaquetas, eu quero só chamar a atenção pelo seguinte, ó. E esses três primeiros aqui, ó, tudo isso relacionado a quê? A sepse, tá? Então, são percentuais bem elevados, bem importantes, tá? Que a gente está vendo aqui quando um recém-nascido desse tem sepse. E aí, um dos sinais importantíssimos na sepse, até para o adulto, mas aqui então mais ainda, que aqui é mais difícil vamos dizer assim, de ter dados mais acurados em relação à parte clínica, tá? É mais observacional. Então, o laboratório é importantíssimo nesse dado aqui. Então, sepse vai ser uma coisa sempre pensada em primeiro lugar e a plaqueta vai estar envolvida nisso. Feito o diagnóstico. Então, por que eu trouxe isso aqui? Exatamente porque lá na UTI NEL vão acontecer coisas. Entre tantas elas é transfusão. Quem disse que vai fazer transfusão? O laboratório. O laboratório é que disse. Então, o laboratório está dizendo que tem menos de 30 mil plaquetas, que tem até 50 mil plaquetas ou que tem perto de 100 mil plaquetas. Tá? Então, em relação às condições clínicas, tá? Às vezes fica meio difícil de determinar algumas coisas. Então, a confiança é total no laboratório. Tá? Mesmo que de repente possa a criança estar com uma contagem, vou botar aqui no meio, bem no meio aqui, ó. Eu vou deixar 35 mil. 35 mil estaria nessa área aqui. Não, mas eu posso estar com 35 mil e a criança não está bem. Tá? E agora? Né? Ou eu posso estar
com 30 mil e a criança está muito bem. Mas e aí? Até que ponto eu tenho certeza disso? Eu não tenho. Então, portanto, conforme for o número de plaquetas, vai haver transfusão. Aí, em havendo transfusão, e agora o laboratório, nós ficamos sabendo que o recém-nascido de fulano de tal recebeu transfusão? Não, ninguém vai dizer isso para nós. Eles só vão pedir dali algumas horas uma coleta, tá? Vão mandar para nós, talvez nem seja a gente que colete, e aí vão querer ver quanto é que essa criança está evoluindo, com o que está acontecendo, e nós não ficamos sabendo, tá? Então, assim, abaixo de 30 mil, considerar transfundir todos os recém-nascidos, dependendo do que esteja acontecendo, né, daquele monte de coisa que a gente viu lá no fluxograma. Até 50 mil, a princípio não transfundir se tiver algumas condições, tá? Então, se a criança está estável, deixa. Agora, conforme for, tá? Peso ao nascer, antecedência de hemorragia, porque a mãe já tinha doença infecciosa, ou a mãe já tinha uma PTI. Se começou a aparecer petequia lá onde faz a coleta, onde botaram o catéter, tá? Se já existe coagulopatia, então tu vai transfundir, tá? Tu vai transfundir, tá? Ah, mas nós vamos conseguir tipar a plaqueta? Não, nós não vamos. Então, vai transfundir com o que tem, tá? Depois, acima de 50 mil, acima de 100 mil, a princípio não transfundir, tá? Se for transfundir, tá? Numa criança que está sangrando, bom, o ideal, plaqueta compatível, mas a vida real não é assim. Então, nós vamos fazer uma plaqueta no máximo isogrupo e, né? Tentar ver o que está acontecendo, tá? E a princípio, se tiver acima de 100 mil ou por volta de 100 mil, pode ser 95 mil, pode ser 89 mil, né? Isso aqui é só uma linha de raciocínio. A princípio, não transfundir, mesmo que o recém-nascido esteja sangrando. Vamos ver, vamos esperar evoluir. Por quê? Ah, mas ele pode ter uma hemorragia. Não, ele não vai ter hemorragia com essa plaqueta aqui, ao menos que ele tenha outro tipo de problema. Então, a princípio, eu não vou transfundir plaqueta, nós estamos falando de transfusão de plaqueta, se essa criança, né, mesmo que ele esteja sangrando, que não seja uma coisa importante, mas se a plaqueta está boa, se espera. Se for o caso, transfunde, tá? E aí, assim, ó, para a gente finalizar, tá? Para tu ver, ó, eu estou resumindo, isso aqui é um monte de coisa que tem que ser conversado, tá? Então, assim, ó, doença hemorrágica em recém-nascido. É 24 horas de vida? É em uma semana ou é acima de 2 semanas? Então, eu posso ter até tido alta, tá? E, puf, comecei a sangrar em casa, tá? Então, o que está por trás? A mãe tomando alguma coisa, tá? Barbitúrico ou anticoagulante ou antibiótico, coisa parecida. Depois, não tem vitamina K. Ah, mas todo recém-nascido faz canaquion na coxinha. Faz, mas nem sempre vai funcionar, né? Ou então, mais tarde, por exemplo, depois de 1, 2 semanas, o que acontece? Pode ser que seja ainda problema com vitamina K ou já outras coisas acontecendo, tá? Onde é que se vê isso? Então, no cordão umbilical, tá? Se for o caso, no trato gastrointestinal ou mais tarde até no trato geniturinário, tá? Então tem que cuidar isso aí, então, né? A mãe vai ver isso ou a mãe foi orientada para ver isso, né? Profilaxia. Se for de origem, entre aspas, materna, então suspenda-se o que a mãe está fazendo e vê lá o que dá para fazer, tá? Para a criança e vitamina K, certo? Se for de uma semana, vitamina K, e se for mesmo sendo tardio, vitamina K, ou seja, não tem muito o que fugir, né? Então, se for antes de 24 horas, sempre pensar na mãe. Após 48, 72 horas, uma semana, 3 semanas, tá? Pensar em vitamina K, para depois fazer novos exames e aí cair naquele fluxograma lá para procurar o quê? Procurar algum problema com fator de coagulação, tá? Então, para fechar, a importância disso aqui, né? Isso aqui é risco de vida, né? Para o recém-nascido. Vejo que é difícil não, é impossível pegar sintomas, então vai só nos sinais que também ficam difíceis,
tá? Então existe uma confiança muito grande aonde? No laboratório. Então a importância de nós termos, como eu friso bastante, a coleta bem feita, tá? Realizar esse exame, olhar a lâmina, né? Para ver se tem outras coisas associadas junto, né? Para ver como é que estão essas plaquetas, se realmente é isso mesmo, tá? E o resultado. Vejam que tudo é em cima, as decisões são em cima da contagem de plaqueta do laboratório. Como eu sempre digo, plaqueta é o elemento 1 do hemograma. O hemograma começa pela plaqueta, tá? Então, aqui no recém-nascido complicado, então, mais ainda, tá bom? Obrigado, então, e até a próxima.